Olá, você tem dificuldade de dizer não? Meu nome é Graziele, trabalho com mulheres que desejam despertar a sua potência, mulheres que querem viver alinhadas com o seu desejo. E para isso, uma das coisas importantes é você, mulher, saber dizer não, entender o porquê você precisa dizer não. Porque quando você diz não para alguém, você está dizendo sim para você. O que acontece é que muitas vezes nós mulheres temos dificuldade de dizer não, porque na nossa construção social foi nos falado que a gente precisa ser boazinha, condescendente. A gente precisa ser mulheres adequadas, mulheres que precisam sempre dizer sim, sempre estar ali a serviço de alguém. E nesse movimento, nós mulheres começamos a esquecer da gente. E a gente se abriu para servir ao outro e nos esquecemos nesse caminho. Então, uma das coisas para a mulher que ela quer despertar sua potência, ela quer viver uma vida autêntica, é ela começar a dizer sim para ela mesma. E para isso acontecer, ela precisa entender que será necessário dizer não. E por que nós mulheres muitas vezes ficamos com essa dificuldade de dizer não? Simplesmente porque a mulher, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ser criticada. Então, para ela não viver esses momentos, ela diz sim, porque ela não quer sentir todas as emoções que possam vir a partir do momento que ela se coloca neste lugar de dizer não. E para que isso possa acontecer, é necessário que as mulheres elas entendam quais são os seus limites. Percebo que muitas vezes as mulheres elas não conseguem entender qual é o limite que ela precisa ter, até onde ela tem que sustentar aquilo ou não, até onde ela precisa concordar ou não com alguma coisa. Já está tão automático você dizer sim o tempo todo, que dizer não parece que você vai se desconhecer, né? Você não vai saber o que fazer com isso. Mas esse é um dos primeiros passos para você se cuidar. Porque dizer não é um ato de autocuidado. Porque imagina você não quer fazer aquela coisa, aquela situação, mas para agradar o outro, você diz sim. E nesse processo você se anula. E nesse processo você não consegue entender quem você é dentro desse contexto. Porque você vive em função do outro. E isso acaba sendo muito prejudicial para você viver a sua vida em autenticidade. Porque viver uma vida em autenticidade é você se reconhecer, se encontrar e desencontrar quantas vezes forem necessárias, mas está nesse movimento de busca de si. E para você entrar nesse movimento, você vai ter que entender que sim, é necessário dizer não. É necessário você se priorizar. É necessário você dizer não a alguém, mas dizer sim para você. Porque no final das contas, você é a pessoa que faz com que as coisas aconteçam para os outros. E esquece de você. Então é importante mudar esse movimento, essa temática. Quando você pensar em servir alguém, primeiro você vai precisar entender como você se sente. E para isso vai precisar você impor limites. Então você vai sentir. Se você se sente desrespeitada, se você se sente desconfortável, irritada, se você sente que você não quer fazer aquilo, você está quebrando um limite seu. Então, a partir do momento que você se sentir assim, no campo efetivamente do sentir, você vai estar percebendo que você realmente quer dizer não. Isso pode te movimentar para você sentir que efetivamente
Essas questões são desconfortáveis para te dar mais possibilidade de você dizer não. Porque você vai pensar, o sim que você dá ao outro é um não para você. E o não que você dá ao outro é o sim para você. Então, em todas as ocasiões, se algo te deixa desconfortável, será necessário você dizer não. Porque é uma prática de autocuidado. Quando você diz não para uma pessoa, você está dizendo sim para você.